Olá, meu nome é Marcelo Medeiros, eu tenho um site chamado www.blogdomedeiros.com.br, onde eu escrevo artigos e dou algumas dicas sobre Zabbix, pfSense e outros produtos relacionados a redes e infraestrutura. Sejam bem-vindos ao vídeo. Aqui eu vou ensinar como realizar a instalação do Zabbix 3.0, que é a versão final do produto, lançada no dia 17 de fevereiro de 2016, em uma distribuição CentOS 7. É uma distribuição que eu particularmente gosto muito, eu uso no meu trabalho, uso nos meus laboratórios, e vai ser o foco desse tutorial, ok? Bom, apresentando meu ambiente, eu tenho aqui um VMware 6, rodando um CentOS 7 no IP 192.168.1.150. O nome da máquina é zabbix3.blogdomedeiros.local. Eu já tenho aqui o acesso à máquina via SSH e nós vamos começar a configuração com alguns requisitos. O que eu preciso configurar e ter instalado no meu servidor para rodar o Zabbix 3. Primeiro de tudo, eu vou realizar duas configurações apenas para esse tutorial. Eu vou desabilitar o SE Linux e vou desabilitar o Firewall do Linux. Isso aqui vocês não precisam fazer, isso é opcional. Quem dominar o SE Linux e souber configurar ali as regras de Firewall, fiquem à vontade para manter o seu sistema seguro, ok? Eu vou desabilitar aqui o Firewall então. systemctl stop firewall d. Eu vou tirar ele da inicialização do sistema com o chkconfig firewall d off. Vou desabilitar o SE Linux também, então vou dar um set enforce permissive. Opa, P maiúsculo aqui. Esse comando ele desabilita o SE Linux apenas nessa seção. Se eu reiniciar o Linux, ele vai voltar à configuração anterior. Para resolver isso, eu vou editar o arquivo etc SE Linux config. Aqui em SE Linux eu vou deixar como permissive. Então vou salvar o arquivo. Ok. Bom, um requisito do Zabbix é um banco de dados. Para esse tutorial nós vamos utilizar o MySQL. No caso é o MariaDB, que substituiu o MySQL a partir da versão 7. Nada mais é do que o próprio MySQL, só que suportado pela comunidade. Então para instalar eu vou usar aqui o i1 install MariaDB, MariaDB-devel e MariaDB-server. Vou dar um "-y" para ele não pedir confirmação. Ok, o banco de dados está instalado. Agora a gente precisa iniciar o banco de dados, criar o banco de dados e dar as permissões no usuário Zabbix nesse banco de dados. Então vamos iniciar aqui o sistema, systemctl start MariaDB. Ok, o banco de dados está iniciado. Agora a gente pode rodar o script de instalação, que é o mysql_secure_installation. Então ele pergunta se eu tenho um password para o root, eu não tenho, vou dar só enter. Pergunta se eu quero setar uma password para o root, sim. Repetir minha senha. Vou remover os usuários anônimos, remover o acesso root remotamente e vou remover a database de testes. E vou recarregar as tabelas. Ok, agora eu vou acessar o MySQL, mysql-u root-p, pediu a senha, estou dentro aqui do MySQL. Agora eu preciso criar o banco de dados. Para isso eu vou utilizar o seguinte comando. Create database, Zabbix, aqui os caracteres vão ser UTF-8, e vou dar um colete UTF-8 _bin, ponto e vírgula, criado o banco de dados. Agora a gente vai dar permissão para o usuário Zabbix nesse banco de dados. Para isso, a gente roda o seguinte comando. Vou usar aqui a senha usuário Zabbix e a senha Zabbix padrão. Ok,
Já criei o banco de dados, já dei as permissões para o usuário, posso sair do MySQL. Perfeito. Quando a gente tinha a instalação, quando a gente tinha que baixar o pacote dos Zabbix e compilar os binários, a gente precisava realizar a instalação de uma série de dependências, né? Hoje, com a instalação dos Zabbix via repositório, quer dizer, eles já deixaram a versão 3 já pronta no repositório, a instalação se torna muito mais simples e muito mais rápida. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir até o site dos Zabbix para a gente pegar ali qual que é o link do repositório, instalar isso daqui nos Zabbix e depois a gente pode instalar os Zabbix pelo próprio i1 mesmo, pelo gerenciador de pacotes. Então eu vou lá no site zabbix.com, já está aqui. Eu vou aqui na parte de download. Vocês vão ver aqui que já tem os Zabbix 3.0 e aqui na parte do CentOS eu vou clicar aqui em download. Ele vai abrir aqui a página do repositório e aqui eu tenho aqui o Zabbix-release. Então esse cara aqui eu vou copiar o link dele e voltando no nosso servidor eu vou rodar o seguinte comando: rpm-ivh e o link que a gente acabou de copiar. Já instalou. Se você der um i1 search Zabbix, ele já vai te mostrar todos os pacotes disponíveis para instalação. O que a gente vai instalar aqui, tá? O Zabbix. Opa, faltou i1 install, né? i1 install Zabbix agente Zabbix -server -mysql e o Zabbix -web -mysql. O que é legal da instalação para o repositório? Ele já faz a instalação de todas as dependências apenas com esse comando. Então ele vai instalar PHP, ele vai instalar OpenIPMI, ele vai instalar os pacotes do SNMP, ele vai instalar o próprio Apache, o servidor web, e já vai deixar tudo prontinho para a gente. Vamos rodar aqui então a instalação. Ele já vai processar as dependências e fazer as instalações necessárias. Bom, ok, eu dei uma pequena editada no vídeo para não ficar gravando todo o processo de instalação, mas se você tiver com acesso à internet resolvendo nomes de forma correta, você não deve ter nenhum problema na instalação dos pacotes dos Zabbix. Bom, já instalado então os Zabbix, agora a gente precisa realizar as configurações, popular o banco de dados e depois iniciar os serviços para instalar o front-end. Então, o primeiro de tudo aqui, vamos dar uma revisada nos confs dos Zabbix. Os confs ficam em etc/Zabbix. Aqui dentro nós temos o zabbix-agentd.conf e o zabbix-server.conf. Vamos começar com o Zabbix Server. Aqui o que é importante, tá? Nós temos aqui o dbhost, vou fazer uma pesquisa aqui, que é o host onde está o banco de dados, que é localhost aqui nesse caso. Vou só descomentar a linha. Aqui embaixo nós temos o dbname, eu vou deixar Zabbix, que foi o que a gente criou ali no começo do tutorial. Um pouquinho mais para baixo tem o dbuser, que também é Zabbix. E um pouquinho mais para baixo nós temos o dbpassword. Ele vem comentado justamente para encorajar você a trocar a senha padrão, não deixar Zabbix. Para esse tutorial a gente usou o Zabbix mesmo, tá? Então, Zabbix. Ok. Vamos salvar aqui o arquivo e vamos dar uma olhadinha no arquivo zabbix-agentd.conf. Aqui o que a gente precisa ver? Apenas o hostname, que é Zabbix Server, que isso já vem configurado no nosso servidor por padrão, e o server, que também é importante. Vamos ver aqui, vamos achar o server. Ele tem várias opções server. Nós temos aqui então o server 127.0.0.1, mais conhecido como localhost, que é o nosso próprio servidor. Essa configuração então ela deve funcionar. Eu não vou mexer no arquivo, vou só sair dele aqui. Ok. O que a gente precisa também antes de subir os serviços dos Zabbix, tá? A gente precisa criar o esquema e popular o banco de dados com os dados iniciais ali dos Zabbix. Então nós vamos entrar aqui em usr, share. Aqui dentro nós temos os Zabbix. Deixa eu só ver se é nessa pasta, porque eu não lembro muito bem. Não é nessa pasta, vamos voltar. Deve ser na pasta doc. Dentro de doc, nós temos lá os Zabbix
cd-server-mysql. cd zabbix-server-mysql. Então, o caminho para vocês acessarem, tá? Vou dar um pwd aqui para todos verem. Então é /usr, /share, /doc, /zabbix-server-mysql 3.0.0. Dentro dessa pasta, nós temos lá o create.sql.gz. Tá? Nós temos algumas maneiras de mexer nesse arquivo. Tá? A gente pode descompactar para depois rodar esse script no nosso banco, ou a gente pode usar o zcat, que ele já vai direto. Então, o zcat, vou dar aqui um pipe, pipe não, create, agora sim, um pipe, mysql, -u root, -p, e em qual banco eu vou jogar o conteúdo desse arquivo. Pediu a senha e esperar alguns segundos aqui. Pronto, nosso banco de dados já está populado, tá? Só confirmando aqui o comando, então, é o zcat, espaço, o nome do script, que é o create.sql.gz, dou um pipe e jogo essa saída desse arquivo para o MySQL, -u root, -p para pedir a senha, e espaço banco de dados, que é o Zabbix. Ok? Bom, podemos já iniciar todos os serviços, então a gente vai primeiro configurar os serviços para subirem junto com o Linux. Tá? Então, quais são os serviços? systemctl, start httpd, que é o nosso servidor web, systemctl zabbix-server, faltou aqui o start, zabbix-server, e a mesma coisa para o nosso zabbix-agente. Eu vou configurar esses serviços para iniciarem com o Linux, chkconfig httpd on, também para o zabbix-server e também para o zabbix-agente. Ok? Bom, nesse ponto aqui, vamos dar uma conferida no nosso log, /var /log /zabbix /zabbix-server _server.log. Tá? Nenhum erro, então ele subiu ali o Zabbix, então a gente já pode acessar via navegador para a gente configurar o front-end. Então vou abrir aqui o navegador, eu vou apontar então, abrir uma nova guia, 192.168.150/Zabbix. Já apareceu aqui a telinha de instalação, então nesse primeiro passo a gente vai dar Next. Aqui faltou uma configuração do PHP, faltou aqui o Date Time Zone. Isso aqui é bom aparecer porque a gente já resolve na hora. Vamos voltar aqui então. Nós precisamos editar o arquivo vi-etc php.ini. Nesse cara aqui, nós temos o Time Zone. E nós precisamos alterar o Time Zone. Vamos editar aqui, vamos descomentar essa linha. E aqui a gente pode usar o América /São_Paulo. Vamos salvar o arquivo. E vamos reiniciar systemctl restart httpd. Ok, resetado aqui o serviço. Vamos voltar aqui no nosso navegador, vamos dar um back e um next novamente para ver que todos os requisitos agora foram cumpridos. Vamos dar um next aqui de novo. Então, database MySQL, o host localhost, porta aqui está 0, o 0 é a porta padrão, database name Zabbix, usuário Zabbix e o password Zabbix do exemplo. Vamos dar um next. Aqui a gente pode colocar um nome, então Zabbix-blog do Medeiros. Vou dar um next e aqui o sumário da instalação, next de novo e parabéns, está instalado. Bom, a gente dando lá o finish então, nós temos aqui já a tela de login do Zabbix. Admin com A maiúsculo, importante, e a senha Zabbix. Conseguimos entrar no sistema, já podemos até fazer a primeira configuração aqui.
que é mudar nossa linguagem para português. Ok? Nenhum erro, apenas um host monitorado, que é o próprio Zabbix Server. Por padrão, ele vem desabilitado. Então a gente está aqui inativo, a gente pode habilitar aqui o Zabbix Server e ele vai daqui a pouco começar a colher já alguns dados de acordo com os itens configurados aqui de maneira padrão. Ok? Pessoal, é isso. A instalação do Zabbix no CentOS 7 está feita aí para vocês. Na descrição do vídeo eu deixei ali um pequeno questionário sobre didática, sobre dicção, uma série de pontos que eu queria saber a opinião de vocês aí para a gente melhorar nos próximos vídeos do canal, ok? Eu vou deixar na descrição também a instalação do Zabbix 3.0 para Debian e para Ubuntu. Eu não fiz esse tipo de vídeo, mas outros amigos aí, colaboradores da comunidade Zabbix, já tem esse conteúdo disponível para vocês, ok? Não esqueçam de dar o like aí, se quiserem assinar o canal, a ideia é ter um vídeo por semana, e assim que possível, façam uma visitinha ali no site blogdomedeiros.com.br, porque tem umas dicas bem legais ali para a parte de configuração de scripts, alertas via WhatsApp, via Telegram e outros artigos bem bacanas. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.